Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Nina e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é um átomo. Nesse vídeo eu vou falar mais dos aspectos básicos assim de átomo, não vou me aprofundar muito no assunto. Pretendo fazer isso provavelmente em outros vídeos. Então, a definição mais básica assim de átomo, que por exemplo você encontra na Wikipédia, diz que átomo é uma unidade básica de matéria que consiste num núcleo central de carga positiva envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. Então, vamos tentar analisar um pouco o que isso quer dizer. E também, em geral, quando você vê imagens de átomo, quando você procura na internet, você vê imagens desse tipo aqui. Você tem uma bolinha central, um grupo de bolinhas no centro, com outras bolinhas em volta, como que numa órbita elíptica. Então vamos discutir também um pouco essa imagem. Então, em primeiro lugar, né, fala que átomo é uma unidade básica de matéria, né? Então, o que é matéria, né? Porque a gente usa matéria muito no dia a dia, tipo matéria escolar, coisas assim, mas na verdade a gente está falando de matéria no sentido de matéria e energia, que são os constituintes básicos do universo. A definição de matéria é tudo que tem massa e que ocupa espaço, ou seja, um objeto qualquer, como essa moeda, é um objeto que tem massa, né? A gente sente o peso, apesar de ser pouco, e ele ocupa espaço. Se você enche alguma coisa de moedas, você vê que ocupa um espaço. Isso é matéria. Matéria é tudo que tem massa que ocupa espaço. Já a energia é o que dá energia. Por exemplo, se você move a moeda, ela vai ter uma energia, certo? Se você joga, por exemplo, a matéria por si só não tem movimento, e aí o que dá o movimento é a energia. A energia do movimento se chama energia cinética, e tem outros tipos de energia. Inclusive a energia química, que a gente consome alimentos e faz com os alimentos a gente tira energia para a gente se mover, falar, gravar um vídeo, etc. Então energia é isso. É tudo que, por exemplo, faz com que a matéria se mova. Também a gente tem energia que não está ligada diretamente à matéria, como a luz. A luz é simplesmente luz, não tem nada de massa ligado à luz. A gente vê que a luz tem efeitos, a gente usa óculos de sol quando está muito claro, e ela é uma forma de energia que não tem uma matéria ligada a ela. Ela não está movendo a matéria, ela não está fazendo algo assim. Então esse é o sentido de matéria e de energia, assim, simplificadamente. Eu falei, né, que o átomo é uma unidade básica de matéria, mas como assim? A ideia é que você pega a matéria, assim, em geral do dia a dia, por exemplo, um pedaço de papel. E aí você imagina que você vai cortando o papel, certo? E aí imagina que você vai cortando o papel quase que infinitamente. Você vai dividindo, então você vai chegar uma hora, você vai ver as fibras do papel, aí depois você vai ver as moléculas que fazem parte do papel. Molécula é uma outra estrutura da matéria. Você vai ver, por exemplo, a água que está dentro do papel, né? Que tudo que é... Nosso planeta é cheio de água, tudo está hidratado. A madeira, o papel, tudo tem água no meio. Você vai ver as moléculas de água, enfim, você vai ver um monte de coisa. E uma hora você vai chegar nos átomos. Então, átomo é isso, como se você fosse dividindo. E a unidade mais básica lá é o átomo. Mas o átomo é uma unidade que se repete sempre. Ou seja, átomo é matéria. Então, o que isso quer dizer? Que toda matéria que tem por aí, nós somos feitos de matéria, certo? Nós temos pesos, ocupamos espaço, todos os objetos à nossa volta, o Sol, tudo isso é matéria. E a maior parte da matéria que tem por aí é feita de átomos. Não é toda a matéria, mas é a matéria que mais interessa. Por exemplo, nossos corpos, os objetos, o Sol, o planeta, tudo isso é feito de átomos. Também na definição fala: o átomo consiste de um núcleo de carga elétrica positiva envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. Então, o que isso quer dizer? Que o átomo é feito de outras coisas. Ele é feito de um núcleo e de elétrons. Ou seja, por isso que é uma unidade, que você tem uma junção de outras coisas dentro do átomo, mas é uma unidade que se repete. Então, o átomo, como essa imagem que a gente sempre vê, em geral mostra, ele tem essa região central, que é composta por duas partículas diferentes, prótons e nêutrons. E em volta dele temos os elétrons. Essas três partículas, prótons, nêutrons e elétrons, são partículas de matéria, são partículas que têm massa
e são partículas que ocupam espaço. E aí, quando elas se juntam de uma determinada forma, elas formam o átomo, que é o que compõe todo mundo. Então, no núcleo nós temos prótons e nêutrons, sendo que o próton e o nêutron têm a mesma massa, e o próton tem carga positiva e o nêutron não tem carga neutra. Então, o geral é que a carga é positiva. E o núcleo é bem pequenininho, bem compacto, e fica bem no centro do átomo, e em volta você tem os elétrons. Os elétrons são partículas bem menores que os prótons e os nêutrons, a massa é bem menor. Então, como comparação, imagina que um elétron pese 1 kg. Se um elétron pesasse 1 kg, cada próton e cada nêutron pesaria 2 toneladas. Então, o elétron é muito levinho, muito pequenininho, perto do próton e do nêutron. E os elétrons têm carga negativa, então você cria-se uma nuvem. Por que nuvem? Porque são partículas bem pequenas e que elas ocupam um espaço bem grande. Para ter uma noção, por exemplo, imagina que o núcleo é do tamanho de um limão, então seria mais ou menos desse tamanho assim, né? O elétron mais próximo do núcleo, nesse cenário, estaria a 3 km de distância. Então elas estão o tempo todo se movendo num espaço bem grandão, e tem essa carga negativa. Então, essa é a estrutura geral do átomo. E aí, o que é carga? Carga é um negócio complicado. A gente diz que é uma propriedade fundamental da matéria. Carga é aquilo que as pessoas falam, os iguais se repelem, os opostos se atraem, sabe? Então, alguma hora na história que eles descobriram essa propriedade, que quando você tem cargas iguais, elas se repelem, diferentes se atraem. E que isso é uma propriedade da matéria, assim, não dá pra muito definir, entendeu? Igual, tipo, massa é aquilo que você sente o peso, carga é aquilo que você sente atrair ou repelir, assim, não é uma coisa que dá muito para definir, é muito difícil de definir. Então, é isso que acontece no átomo, você também tem essas cargas. Em relação a como que é a representação disso, do núcleo, com os elétrons em volta, porque eu falei dessa imagem, né, que sempre aparece, mas como eu disse, o núcleo é muito pequeno, os elétrons são muito longe, né? Essa imagem não representa bem isso. Então, essa imagem já está assim, bastante ultrapassada, na verdade. Eu acho que o pessoal gosta de usar porque é mais bonitinho. Mas a representação mais correta de um átomo seria essa aqui. Que essa é uma imagem que, por exemplo, aparece na Wikipédia, que você tem um núcleo lá no centro bem pequenininho, essa região esférica, toda essa região em volta, que é onde estão os elétrons, e eles estão um pouco mais concentrados perto do núcleo. Eles não estão nessas órbitas elípticas, isso aí já, ó, caiu faz tempo. Não é assim mais não. Mas claro, isso é uma representação. Imagens assim mais reais obtidas em experimentos, a gente tem essa daqui, em que cada pontinho desse, cada bolinha dessa é um átomo individual. Essa imagem foi gerada num experimento, não é uma foto, tá? São dados tirados em experimento que você reproduz a imagem, mas é uma descrição bastante correta daquilo que você está olhando. E tem também essa outra representação aqui, que isso também foi num experimento, mais ou menos nesse mesmo esquema, que você não é que você tira uma foto, você tira dados do experimento e você gera a imagem. Que você aqui tem o núcleo em vermelho e os elétrons estão em azul claro. Outra coisa que é interessante falar é sobre o tamanho do átomo, né? Como eu falei, você vai cortando, chega numa coisinha bem pequena. E qual que é o tamanho do átomo, né? O átomo, em geral, tem um diâmetro, né, de cerca de 1 angstrom. 1 angstrom é 1 vezes 10 a menos 10 metros. Ou seja, 1 angstrom é 1 metro dividido por 10 bilhões. Então, é muito, muito pequenininho. Bom, então é isso aí. Espero que eu tenha explicado um pouco sobre o que é um átomo, que eu tenha acabado com aquela imagem de átomo que é bonitinha, mas tá muito errada. Se você gostou, se você tem críticas, sugestões, enfim, comenta aí, curte o vídeo, e é isso aí.